Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor seja com todos. Que coisa boa, viu? Maravilha estar na casa do Senhor. Deus continue abençoando você que nos acompanha também, está aí no seu lar. É um prazer enorme mais uma vez estar com os amados irmãos. Nós vamos orar, vamos falar com Deus, porque Deus já está agindo no nosso meio, Ele se faz presente no nosso meio e a honra pertence a Ele. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai Santo, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nós falamos contigo, agradecidos, Senhor, por tuas misericórdias em mais um dia, onde a tua palavra declara que elas se renovam, Senhor, e elas, as tuas misericórdias, são a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Jesus, por nos alimentar com a tua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso, Senhor, tudo que foi preparado aqui para o Senhor. Se a gente se alegra, momentos assim, a gente com certeza pode contemplar a tua alegria, Senhor, ver os teus servos sendo batizados, testemunhando a morte para o mundo, o renascimento para o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Continua abençoando e fortalecendo o teu servo, o pastor Tiago, a sua família, Senhor, esse ministério abençoado que o Senhor confiou a ele. Que o Senhor continue capacitando, Senhor, aqueles que o apoiam, aqueles que caminham junto, aqueles que podem estar juntos, Senhor, que o Senhor agregue mais, para que o teu nome seja engrandecido aqui neste bairro, Senhor. Nós sabemos e reconhecemos que sem ti nós não podemos fazer nada, por isso exaltamos o teu santo nome, pedindo, Senhor, misericórdias pelas nossas vidas, e que o Senhor venha falar de maneira muito clara aos nossos corações, por meio da tua poderosa palavra que não volta vazia. Por isso nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Temos um tema atual, até porque a Bíblia, ela é viva, ela é atual. E esse tema que fala a respeito de fé, esperança e amor só em Jesus, ele precisa ser constantemente lembrado, relembrado, porque por mais que a gente saiba dessas coisas, se isso não for relembrado o tempo todo, o mundo com a sua astúcia, com tudo que tem para oferecer, pode nos fazer esquecer da fé em Jesus, da esperança em Jesus e do amor que se encontra somente em Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus Cristo disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o mesmo Jesus declara quem vai entrar no reino dos céus. O que é que tem escrito aí na sua Bíblia? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não é apenas dizer Senhor, Senhor, olha Senhor, eu te amo, olha Senhor, apenas da boca para fora. Mas a Bíblia declara que aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, diz o Senhor, 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 não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, disse Jesus, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Espera lá, parece que é meio contraditório. Jesus está dizendo que as pessoas que naquele dia declarar para ele, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Nós declaramos que o Senhor é Senhor. Nós expulsamos demônios. Nós fomos para a igreja. Nós dizimamos, ofertamos, cantamos louvores, falamos da salvação em ti, professamos a fé em ti. E isso é mal. E Jesus, que conhece os corações, declara, por conhecer os corações das pessoas, declara, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meus amados irmãos, então a gente sabe, a gente aprende que não apenas declarar que Jesus é Senhor, não apenas dizer que temos fé, é garantia de uma fé, de uma salvação eterna, da salvação eterna. A gente observa que descrentes também podem fazer essas coisas. E um exemplo muito claro disso
A gente tem uma personagem nas Escrituras que achava que era salva, andou com Jesus, tocou em Jesus, era considerada até braço direito de Jesus. Mas a gente olha para o texto sagrado e percebe que essa pessoa nunca foi salva. Estou falando aqui a respeito de Judas Iscariotes. Estava com Jesus. Era uma pessoa de confiança porque era o responsável pelas finanças. E mesmo assim, tirando Jesus que conhece os corações, ninguém detectou que Judas era do maligno. E tem uma passagem que me chama muita atenção e é por isso que fico alerta, até porque nessa noite você não pode sair por aquela porta sem fortalecer a sua fé. Porque Jesus declarou que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas que a gente poderia ter o quê? Bom ânimo. Para que você não saia nessa noite por aquela porta desanimado e com a sua fé fortalecida em nome de Jesus. Você precisa entender tudo que envolve alguém que de fato disse estar com Jesus, conhecer Jesus, mas não tinha uma fé que salvava. Tinha a fé do mundo, mas não a fé que salvava. Vá para João no capítulo 13. E como é bom ler a palavra do Senhor, como é bom escutar a voz do Senhor em sua palavra, porque é ela quem nos fortalece. Lá em João no capítulo 13, a partir do versículo 21, nós encontramos o seguinte, João 13, a partir do versículo 21. Acompanhe comigo a leitura. A Bíblia diz que Jesus se perturbou em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. A pergunta é simples. Jesus foi claro no que ele disse? Aqui, agora o que a gente leu, ele foi claro? Ficou alguma dúvida do que Jesus falou? Pare que Jesus não deixa margem. Jesus, ele declara, ele afirma. Digo-lhes, a minha versão diz assim: digo-lhes que certamente, é certeza, um de vocês me trairá. Agora imagine, Jesus estava no meio de crentes. Jesus estava com seus discípulos mais próximos. E no meio daquela confraternização, Jesus angustiado porque o seu momento estava chegando, Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, um de vocês vai me trair. Talvez a gente não consiga compreender muito bem isso, porque a gente não viveu no tempo. Mas é como se o seu pastor, aqui no momento de pregação, parasse tudo e dissesse: olha, vocês membros daqui da Igreja Batista Monte Sinai, agora nesse momento no culto, um de vocês é um traíra. Aqui agora, nessa noite, nesse momento, imagine o desconforto que isso iria causar. Eu fico imaginando um discípulo olhando para o outro, pensando, e Jesus continua, porque a Bíblia fala que os seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ninguém desconfiava de Judas. Judas estava ali, Judas estava cultuando, Judas tinha professado a mesma fé que os outros tinham professado. Judas tinha sido escolhido por Jesus naquele momento. Versículo 23 diz que um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Estava próximo de Jesus. E o versículo 24, Simão, que não era nada bobo. Mas Simão não tem nada de bobo, viu? Se alguém conta e fala que Simão era impulsivo porque cortou a orelha do soldado e tal, Simão não tinha nada de bobo. Até porque esse lance da orelha, só abrindo um parêntese, Simão foi para matar o sujeito. A faca pega na orelha. Então, Simão não era flor que se cheirasse. E não era bobo não. Como Simão sabia que João, o discípulo mais novo, estava ali do lado de Jesus, aí Pedro dá aquela cutucada em João, e a Bíblia diz assim, ó: Simão fez sinal para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Você que está aí do lado de Jesus,
pergunte aí, esse negócio aí, rapaz, que declaração é essa? Pergunta aí de quem ele está falando. Você que é o mais achegado, você que é o mais novo. E a Bíblia diz que, inclinando-se para Jesus, versículo 25, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Olha a clareza da resposta de Jesus no versículo 26. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. E a Bíblia diz que Jesus, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Jesus foi claro na resposta e na ação? Muito claro. E foi perguntado: quem é, Senhor, que está aqui? Quem é o traíra? Quem é aquele que diz que é crente, mas não é? O Senhor pode dizer quem é? Porque, olha, isso está causando embaraço. Aí Jesus diz: claro que eu posso dizer. É aquele que eu pegar o pedaço de pão, molhar e der. Jesus foi muito claro. E a Bíblia diz que Jesus faz isso. Ele molha o pedaço de pão, ele dá a Judas Iscariotes, filho de Simão. E no versículo 27 a Bíblia diz: tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Agora é isso aqui que chama a minha atenção, e isso é muito curioso. Às vezes a gente lê o texto várias vezes e não percebe a essência nos detalhes. A Bíblia fala que no versículo 28, ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Isso chama muita atenção, porque Jesus foi claro, a atitude de Jesus foi clara, e mesmo assim ninguém percebeu. Irmãos, é por isso que essa questão de fé, ela é muito mais do que apenas levantar uma mão, dizer que confia em Jesus, e aí Deus diz assim: ó, vou mandar uma pandemia no mundo. Afinal de contas, eu não estou no controle de todas as coisas, diz o Senhor. Eu não sou o soberano, diz o Senhor. Então 2020 eu quero que seja um ano que pare tudo. Não importa se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre. Vou parar tudo, vou unificar todo mundo no mesmo propósito, porque vai estar todo mundo angustiado. E com certeza eu sei quem são os meus. E muita gente que disse que Jesus era Senhor começou a chorar. Não que chorar seja pecado, mas quando o chorar faz com que você desista, abandone a sua fé, você tem que questionar que tipo de fé é essa que você tem. Porque se Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e isso não é apenas uma profissão, Jesus ele garantiu, Jesus prometeu que no mundo nós teríamos aflições. Aí quando Deus manda uma aflição, o que é que a gente faz? Muitas vezes a gente sai correndo. Que fé é essa? É fé fácil, e fé fácil não salva ninguém. A fé que salva, ela está muito além daquilo que os meus lábios podem proferir. Então, pastor, como é que um crente, ele se distingue de um descrente? Abra sua Bíblia em Mateus 26. Porque também tem um outro acontecimento que chama a nossa atenção. E eu citei aqui que Pedro não era flor que se cheirasse. Mas independente das coisas que cercaram Judas, que cercaram Pedro. E olha, a atitude de Pedro foi muito pior do que a atitude de Judas. Pera lá, pastor, que negócio é esse? Mas Judas foi para o inferno e Pedro foi para a glória. É porque Pedro se arrependeu. Para Deus, pecado é pecado. A atitude de Judas foi menos pior que a de Pedro, porque em nenhum momento Judas disse: olha, eu vou te abandonar, Senhor. Nenhum momento. Quando ele abandonou, ponto final, acabou. Pedro disse: Senhor, nunca eu vou te abandonar. E Jesus disse: você vai. Pedro disse: não vou, Senhor, pode acontecer o que for, pode chover pedra, não está na Bíblia, é só para ilustrar. Vai acontecer o que for, pode vir pandemia, não vou te abandonar, Senhor. E Jesus: você vai, Pedro. Não vou, Senhor, ainda que
Olha, eu tenho que deixar pai, mãe, tudo, meus amigos, eu vou estar contigo na linha de frente. Jesus disse, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me abandonar. Pedro declarou que não iria abandonar Jesus e o fez. Judas nunca disse que não abandonaria Jesus. Então a atitude de Pedro foi muito pior. Só que Pedro encontrou o perdão, porque ele se arrependeu. E é interessante que mesmo diante de tudo o que Pedro fez, as pessoas reconheciam Jesus em Pedro. Olha que coisa interessante em Mateus 26, a partir do versículo 69. Aquele momento que Jesus estava para entregar a sua vida por nós, em agonia, em sofrimento. Pedro que disse que não abandonaria. A Bíblia fala em Mateus 26, a partir do versículo 69. 26, 69, nós vamos ler até o 75. Até o 73 é suficiente. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Olha qual foi a resposta de Pedro. Ele disse o quê? Mas ele o negou diante de todos. Não sei do que você está falando. Olha só, alguém identificou e disse: você estava com Jesus. E ele disse: não, que coisa, que nada, não estava com ele não. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E a Bíblia declara que ele, jurando, fez o quê? Negou outra vez: eu não conheço este homem. A Bíblia fala que pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. Por quê? O que é que diz aí na sua Bíblia? O seu modo de falar te denuncia que você é crente. Percebeu? Aonde é que Deus quer chegar com tudo isso para nós? Quando você sai por aquela porta, as pessoas que rodeiam você no seu trabalho, no seu lar, sua vizinhança, onde quer que você esteja, quando elas olham para você, quem elas identificam? Porque se você professa com seus lábios a fé em Jesus, mas o seu comportamento diz o contrário, você tem que parar. Você tem que parar urgente, clamar a Deus, fazer uma autoconfrontação bíblica e ver se de fato você é ou não salvo. Se a sua fé é salvífica ou é uma fé fácil. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, aos cristãos na Galácia, ele disse assim, ó: eu estou crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Se não há mudança de comportamento, quando você declarou sua fé em Jesus, se não houve mudança de comportamento, e se algo interno, poderoso, espiritual não aconteceu, você vai continuar professando, e corre o risco de chegar naquele dia diante de Deus, e Ele olhar para você e dizer: olha, afaste-se de mim. Você não quer isso. Você que está aqui, você professou a fé em Jesus, você não quer mais viver do mesmo jeito. E para isso é necessário fortalecer a sua fé. Preciso entender como isso funciona. Porque a fé que salva, ela de maneira muito clara,
eu encontro em João 17, no versículo 3. Você vai abrir a sua Bíblia. João 17, versículo 3. Olha que coisa maravilhosa. João 17, versículo 3. Diz assim: esta é a vida eterna. O que é a vida eterna? A própria Bíblia responde: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A palavrinha conhecer, aí nesse texto, significa relacionamento íntimo. Jesus mantém relacionamento íntimo com os seus. Você tem segurança em falar com Jesus. Você tem segurança em desabafar com Jesus. Você tem segurança em fazer o que Jesus manda, porque você confia em Jesus. E relacionamento íntimo faz isso. Relacionamento íntimo diz que você pode e deve ser submisso a Jesus. O que é que significa isso? Jesus mandou na palavra dele: eu obedeço e não questiono. Jesus disse na palavra: eu aceito e não questiono. Porque ele é Senhor da minha vida. E se ele é Senhor da minha vida, cabe a mim obedecer ao meu Senhor. E não vou questionar. Porque eu não posso ter autoridade sobre mim mesmo. Mas o meu Senhor tem autoridade sobre mim. Se você faz o que você quer, se você acha que pode fazer o que quer, você é uma pessoa insubmissa. Tem que rever isso. Não tem relacionamento íntimo. O fato de conhecer Jesus Cristo como Salvador, isso já traz mudança permanente na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de agir. Porque quando a gente abre os nossos lábios professando nossa fé em Jesus, as pessoas lá fora, mesmo que eu nem cite o nome de Jesus, o meu comportamento brilha à luz de Cristo. Ou tem alguém aqui que nunca experimentou, do nada, está no ônibus, está numa fila, está num local, alguém chegar a olhar assim do nada: você é crente? Você nem abriu sua boca. Você é crente? Aí você toma aquele susto, muitas pessoas olham: sou. Por quê? Alguma coisa em você chamou a minha atenção para isso. A pessoa não sabe nem dizer o que é. Mas a luz de Cristo é tão poderosa, ela não fica abafada. E se você é crente em Jesus, pode vir pandemia que for, pode acontecer o que acontecer. Tá no barco, saiba que Jesus está nele. Tempestade vem, vai balançar o barco de um lado para o outro. Mas com Jesus no barco, você está seguro. E se mesmo que Jesus não estiver no barco naquele momento, e o barco virar, você sabe que Jesus vai fazer você, andar sobre as águas. Você crê nisso? Isso é fé que salva, em nome de Jesus. Pai santo e querido, nós te amamos, Senhor. Reconhecemos a tua grandeza, o poder da tua palavra que não volta vazia. E também reconhecemos a nossa pequenez, Senhor. Homens de pequena fé que somos e precisamos dia após dia do fortalecimento, do amadurecimento da nossa fé, para viver de fato tudo aquilo que a gente professa com os nossos lábios. A fé no único e suficiente Salvador das nossas vidas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te amamos, ó Deus, pois reconhecemos a presença real aqui do teu Filho Jesus. A gente não está vendo, a gente não está sentindo, porque não é algo místico que a gente precisa sentir, até porque a tua palavra declara que não é por aquilo que a gente vê, mas é por fé. Não é por vista, é por fé. Então, pela fé, nós cremos que o Senhor se faz presente aqui no nosso meio.
E a prova disso, Senhor, é que os louvores foram para engrandecer o teu nome, as orações foram para engrandecer o teu nome. A maravilha e a beleza dos batismos que aconteceram aqui nessa noite engrandeceram o teu nome, e a tua palavra que não volta vazia engrandeceu o teu nome. Por isso nós prostramos os nossos corações diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus. E te pedimos em nome de Jesus, que a tua palavra que não volta vazia, ela crie raízes profundas na vida de todo aquele, presencialmente, e também que estão nos seus lares, e puderam ser alimentados com a porção da tua palavra. Nós oramos, Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.